Boa noite! Estamos iniciando a nossa live de número 11. Puxa vida, em uma semana, essa é a 11ª live ao som de... Isso é só o grupo de risco que vai conhecer isso, ó. João Penca e seus miquinhos amestrados. Como eu gostava disso, viu? Mas... quero te convidar mais uma vez, se você não fez a sua inscrição para o Resina Total, Duradouro e Natural, porque amanhã começa. Amanhã é a aula número 1, vai ser uma super aula. Uma aula bem bacana, estou preparando, eu e minha equipe, com muito carinho. Fala, meu amigo Dr. Lauro Delgado, prazer te ver aqui. Esse é mais um dos papas da resina composta que eu tenho orgulho de admirar e ser amigo. Minha querida Camila, prazer te receber aqui, minha querida. Então eu dizia que amanhã começa a nossa jornada, tá intenso, gente. Imagina que essa é a 11ª live em praticamente 8 dias. Amanhã nós temos a última live com convidados, aliás, não é a última. Eu tenho um outro convidado que aceitou meu convite, mas está difícil falar com ele, que é o Igor, o famoso Igor da harmonização. Ele aceita o convite, mas depois é difícil a gente marcar a data com ele. Mas eu ainda vou dar uma laçada nele, vou pegar ele na reta e vai sair essa live. Pelo menos ele prometeu. E amanhã ainda temos João Palmieri. Vamos falar de quanto tempo devem durar os dentes e as nossas restaurações. Por volta de 13 horas amanhã, minha live com o João Palmieri. Vai ser sensacional. Então, a gente completa, fica aguardando o Igor. Mas amanhã tem live para os fortes também, porque eu prometi mais 7 lives demonstrativas, com demonstrações de técnicas. E amanhã às 7 da manhã... tem outra live demonstrativa, onde eu quero mostrar uma técnica simplificada de polimento de resinas. Você pode aplicar no dia a dia, não estou dizendo que é só essa técnica que você deveria usar no dia a dia, mas pode ser que ela te ajude a oferecer algo simples e bem feito para o seu paciente. E meu convidado de hoje é um cara que eu admiro muito. E eu não escondo de ninguém as pessoas que eu admiro, que são referências para mim. E esse cara é uma das referências e uma das pessoas que eu mais admiro em resina composta. Já falei isso para ele várias vezes, eu falo isso em público e não tem problema nenhum com isso, porque a gente tem amizade, aprende uns com os outros e a gente cresce uns com os outros sem essa coisa de rivalidades, de criticar as pessoas. A gente tem que buscar fazer o bem a todo momento. Então ele já está aqui, então eu vou convidar o amigo Watanabe. Esse cara é muito fera, esse cara conhece muito, é um excepcional professor e um excepcional clínico. Seja bem-vindo, meu querido amigo Watanabe. Você conhece João Penca e os miquinhos amestrados? Opa! Então você está no grupo de risco também. Seja bem-vindo, meu querido. Estou muito feliz de te receber aqui, feliz com o seu aceite. E eu fiz questão de convidar pessoas do bem, pessoas que têm uma história, pessoas que batalharam e batalham muito para mostrar como que é a vida real, como é que você chega num patamar elevado, como é que você chega num patamar de sucesso. Não é fácil, não é simples, não é na sorte, não é comprando seguidores, não é divulgando fake news pelas internets afora. E você, já falei aqui para todo mundo, você sabe que você é um cara que eu admiro profundamente como profissional e como ser humano. Seja bem-vindo. Obrigado por participar dessa jornada, dessa pré-jornada do Resina Total, Duradouro e Natural. Eu que agradeço, Santos. Eu digo mesmo, né? Te admiro demais.
E eu estava esperando essa live nossa, que já faz tempo que a gente está conversando sobre isso. Eu estava te devendo uma live, né, Watanabe? O Watanabe me convidou no início da pandemia, falou assim, eu quero fazer uma live contigo. Eu falei, cara, o Watanabe e alguns outros amigos queridos, eu falei, desculpa, eu tirei esse tempo agora para eu me recolher, eu vou tirar para ficar em oração, eu vou me isolar um pouquinho da odontologia e pedir desculpa para o Watanabe. E foi um período que fez bem para mim, sabe, Watanabe? Até para... Eu imagino que se eu não tivesse feito isso, muito provavelmente eu não teria chegado nessa fase fortalecido, eu te diria assim, preparado. Eu acho que eu estaria mais desequilibrado, como eu tenho visto assim que algumas pessoas que não se prepararam para esse período acabaram se perdendo um pouquinho no meio do caminho. Mas foi uma opção pessoal, mas chegou a nossa live e eu fico te devendo uma como convidado seu. Ah, sim, vou cobrar isso daí. E o assunto hoje nosso, Watanabe, é um assunto que eu considero que é um dos caras que mais domina. Você ampliou a dinâmica das resinas semidiretas. Eu digo assim que hoje nós somos muito felizes como clínicos porque as opções se ampliaram, né, Watanabe? Hoje a gente tem, além das resinas convencionais, resinas do tipo book fill, técnicas indiretas, técnicas semidiretas. Quer dizer, no meio desse arsenal grande, a gente tem algumas situações mais favoráveis para determinadas técnicas, mas a gente pode também trabalhar de acordo com aquilo que você quer, com aquilo que você domina, com aquilo que você acha que é melhor para aquele momento, não é isso? Verdade, Sandro. Na verdade, eu vejo assim, eu comecei a trabalhar com essa técnica semidireta, né, ou indireta, dependendo a gente pode chamar de indireta também, né? Porque, Sanzo, eu cheguei a uma conclusão, né, que em algumas situações realmente é muito difícil tecnicamente a gente conseguir fazer um bom trabalho, né, direto na boca do paciente. E eu digo isso por causa da limitação técnica mesmo do operador, né, da situação que a gente encontra muitas vezes na boca do paciente, a dificuldade que a gente tem do próprio paciente, né, de não permitir com que a gente trabalhe da maneira adequada. E eu cheguei à conclusão também que é uma boa forma da gente ensinar as pessoas, porque o que eu via é que sempre que a gente dá curso, né, a gente tem lá um grupo lá que vai muito bem, né, vai muito bem de qualquer forma. E tem um grupo que tem uma dificuldade maior, né? E fazendo as indiretas, eu notei assim que a gente consegue, talvez, mesmo nesse grupo que tem mais dificuldade, consegue com que eles assim, resultados melhores. Alcança resultado melhor, né? Porque senão fica muito limitado só aquele grupo muito habilidoso que tem. Sim, sim. E a gente sabe que existe realmente pessoas que são habilidosas, né? Então é difícil de você, num grupo de alunos, você conseguir fazer com que todos tenham o mesmo nível. Porque já com níveis diferentes, né? E eu costumo dizer que a gente, no papel de professor, a gente tem que possibilitar uma odontologia universal. Se você possibilita uma odontologia só para aquelas pessoas mais habilidosas e iluminadas, eu até digo assim, essa odontologia não presta para ser ensinada. Ela tem que ser uma coisa que alcança mais pessoas, né, Watanabe? Eu faço assim, a gente faz, eu acho que você também é da mesma situação que eu, né? A gente tem uma certa culpa isso daí no passado de ter ensinado a coisa de uma forma assim, talvez muito complexa, né? Porque Sim. Era muito bonito ensinar daquela forma, de fazer trabalhos assim com diversas cores, assim, 15 cores, era um absurdo assim de situações, né? Em que tudo bem, consegui um resultado ali muito bom, mas a gente sabe que na prática, no dia a dia clínico, né, não era bem assim, né? A gente tinha que produzir,
A gente tem que produzir, por quê? Porque o nosso ganha-pão ali é fazendo restauração em paciente com horário marcado, né? E a gente muitas vezes tem esse período tão grande para ficar olhando, repetindo, fazendo, faz foto, olha na foto, amplia, né? É um mundo meio utópico, assim. Então vamos ser um pouquinho Mister M, Watanabe. Vamos revelar alguns bastidores aqui, que algumas pessoas muitas vezes não sabem. Por exemplo, dentre tantos trabalhos maravilhosos, assim, mas de muito alto nível que você mostra nos seus cursos, que você já publicou capítulos em livros, mas tem dois em especiais que eu guardo como referência, publicações suas. Uma foi um caso clínico na revista Clínica do Baratieri, a número 1, tinha um caso seu de resina composta, mas um negócio impressionante, de maravilhoso. E a outra foi na Dental Press de Estética, um caso clínico que, inclusive, ele ilustrou os catálogos da 3M, se não me engano, no mundo inteiro. Uma coisa fantástica também, que na época seria a antecessora da Z350 XT, que era a Filtech Supreme, né? E esse caso seu rodou o mundo, uma coisa muito bonita mesmo. Então, assim, conta para as pessoas quanto tempo que você levou para fazer aqueles casos, fotografando detalhadamente para as fotos ficarem. Quanto tempo que a gente leva para fazer esses casos apresentáveis em congressos, em capítulos de livro e XYZ? Ah, Sandro, eu não sei como te dizer quantas horas foram, mas foram muitas horas e revisando, né? E olhando de novo, fazendo outras fotos e vendo. Mas eu vou te dizer uma coisa, aquele caso ali Poxa, você lembrou aquele do Clínica, aquilo lá foi um caso bem bacana. Aquilo lá é um caso da época de slide. Sim. Para você ver Nessa época a gente não tinha o recurso de fazer a não tinha truques, não tinha truques. Não tinha truques, né? Então, você não conseguia nem ver a fotografia. Exato, exato. Então ali, vamos dizer, muitos casos era assim, a gente fazia e tinha que dar sorte mesmo de não ter erro nenhum, porque não tinha como repetir, né? Muitas vezes ele queria mais o paciente depois, ele por um bom tempo, não tinha essa oportunidade. Mas eram casos assim muito demorados, com certeza, casos que eu não fazia numa sessão única, né? Porque eu tinha que fazer depois, olhar de novo, né? Fazer aquela textura ali e... Nos autocorrigir, né? Exato, exato. Mas é válido também. É válido porque a gente aprende com porque isso. A gente aprende. Muito do que a gente ensina hoje, as técnicas, são baseadas nesses aprendizados que nós fizemos assim. Mas não é caso de dia a dia aquilo lá. E chega a ser uma, de certa maneira, uma covardia com o clínico do dia a dia. Porque ele pensa assim, poxa, eu não consigo fazer nesse nível. Mas aí eu te digo, companheiro, se você fizer nesse nível, você vai morrer de fome. Você não vai conseguir produzir no consultório muitas vezes, porque a gente passa, tenta, de certa maneira, competir dentro das apresentações odontológicas, dos casos mais bonitos, né? Que existe essa competitividade, cada um quer mostrar o seu caso mais bonito nos congressos, mas, quer dizer, foge de um parâmetro do dia a dia do consultório que você vai observar um dente no tamanho normal e não numa tela gigantesca, numa tela nem de computador, muito menos numa tela de projetor, né? Que é uma coisa monstruosa, que uma bolinha na resina, se você tiver, muitas vezes você vai lá, faz um reparo para que não saia isso na fotografia nessa tela gigante. Mas no dia a dia, nem o paciente, nem a gente olhando para o paciente, nem os observadores dos dentes do paciente não vão ver pequenas bolinhas na resina. Ah, com certeza. Eu vi agora entrando aqui o professor Mário Góes, o professor André Felipe. Que só gente de peso aqui.
A gente fica falando bobagem aqui, né, Sandro? Não, mas é importante a gente contar um pouquinho da realidade, sabe? Não, Porque a gente vive num mundo acadêmico que se busca um padrão de odontologia espetacular, que eu me preocupo com isso, que nem sempre o clínico consegue acompanhar esse nível de informações ou executar no seu consultório o nível que se pede nos meios acadêmicos. Com certeza, Sandro. E eu digo o seguinte também, eu digo para os alunos, você tem que aprender aquele procedimento do dia a dia e fazer bem feito. Uhum. Vale muito mais do que você querer aprender a fazer uma classe 4 extraordinária, que às vezes, dependendo do tipo de serviço que você tem, você vai ver uma vez por ano, um caso desse daí. Né? Porque não é a rotina a gente receber esse tipo de caso. Então, fazer uma restauração de cavidade classe 5 bem feita, bem adaptada, né? Restaurar dentes posteriores de uma maneira bem com ponto de contato adequado, né? Com uma morfologia adequada para a questão da oclusão. É isso daí que é importante a gente fazer realmente bem feito. Né? Uhum. E a demanda é grande, né? Eu considero que a demanda de posteriores é maior que a anterior no consultório. Num consultório normal, não daqueles caras que estão facetando a boca de todo mundo. Com certeza, com certeza. Eu até agora eu acabei lançando um curso só de posteriores, porque é o tipo de curso assim, que é o que você tem no dia a dia. Uhum. Né? E então, eu falo, essa daí é a odontologia verdadeira, né? A odontologia que faz no dia a dia. Você tem que aprender realmente a usar um bom adesivo, né, da maneira adequada, né? Saber indicar, ter um material, uma resina composta que você confie, né? Que você saiba, domine a questão de cores, porque isso é uma outra coisa também, né, Sandro? A gente fala assim, qual resina que é a melhor? A melhor é que você domina, né? Sim. Você tem você conhece aquela que você bate o olho no dente, você sabe que cor que é ali. Você pode errar, mas você já tem um direcionamento de tanto que você usou. Tem gente que fica usando, cada hora muda de marca de resina, você nunca fica bom em nenhuma delas. E às vezes a pessoa tem uma dessa antiga que ela domina tudo e resolve mudar porque alguém falou alguma coisa em algum curso e a pessoa quebra a cara. Aí você fala, por que você mudou? Não, eu achei que eu estava desatualizado. Pô, o time que está ganhando não se mete. Se você está acertando, fica com ela. Exatamente, exatamente. E a gente fica com esse negócio aí de que só a resina cara que é boa, a resina que a resina boa é a que você domina, que te dá longevidade, né? Aquele material que você confia. E geralmente aquele que você sabe que tem longevidade não é um material novo, né? Não é porque a hora que o novo tiver 20 anos de acompanhamento, o que tinha 20 vai ter 40. Exato. Então vai ser difícil de alcançar, né? Exato. Então você quer testar um material novo, tudo bem, mas se você tem um material que você já usa há um bom tempo e ele te dá um resultado satisfatório em termos de você ter estabilidade de cor, né? Um material que tenha uma estabilidade de forma, porque não desgasta tão fácil, eu acho que é o melhor material para você. Com certeza. Watanabe, então assim, na questão das semidiretas, algumas pessoas até pensam que isso é uma técnica nova. Isso não é uma técnica nova, é uma técnica antiga, só que a gente ficou um pouco carente desse tipo de técnica no Brasil, porque a gente não tinha silicones. A gente chegou a ter, num passado, silicones indicadas, apropriadas para essa técnica, e de repente a gente não tinha mais. E foi quando a Voco chegou com a silicone de modelos, né? Trouxe isso de volta para o Brasil. Quer dizer, e aí a gente, como clínicos normais que consomem produtos que estão disponíveis no Brasil, a gente passou a ter a oportunidade de usar isso aí. Mas é uma técnica que já tem uma história, inclusive, na literatura, né? Tem, Sandro. Na verdade, assim, você pode fazer esses procedimentos com modelo de gesso também, né? Até hoje tem modelo de gesso. Mas é muito mais prático, realmente, né? A questão do silicone. Eu me lembro do sistema da Kuser. O sistema da Kuser,
que foi, acho, a primeira vez que eu vi essa questão de fazer modelos de silicone, né? Era um sistema da Cruiser que tinha o Translux, era uma caixinha que você encaixava lá, Lightbox, né? Só o pessoal do grupo de risco que, né, conhece essas coisas. Mas é que eu vi no catálogo. Tipo, no Google. No Google. Mas era esse o sistema. Mas a resina que vinha junto acho que era muito ruim, não sei, teve problemas, acabaram tirando do mercado. Mas a ideia era excelente, né? Que talvez o material que a resina que compunha o kit que não tenha tido sucesso. Mas depois, realmente, a Voco foi a que acabou relançando isso daí, né? Já faz um bom tempo isso também, já deve fazer uns 7 anos, não sei se coisa assim que eu me lembro de ter visto daqui no Brasil, aquele silicone vermelho que todo mundo já deve ter visto. Sim, sim. E agora, mais recentemente, a Hiller também criou um material similar com uma cor mais próxima do gesso. Diria que os dois funcionam muito bem. Sim. Funcionam muito bem. Tem umas técnicas, um macete ali para você conseguir fazer realmente, porque eu já vi assim muito desperdício de material, né? Sim. E muitas pessoas que falam que usam e não conseguem o resultado adequado, mas eu acho que é mais adequar a técnica do que um problema do material. Um dos macetes referentes ao silicone da Voco é o armazenamento. Você tem que armazenar em geladeira. Se você não armazena em geladeira, o produto tem algum tipo de reação que depois de algum tempo a presa dele é muito rápida. Quando você começa a injetar, ele já começa a tomar presa, daí o modelo ele fica todo cheio de bolha, né? Então a gente... Essa foi uma recomendação, inclusive, que um dos químicos da Voco lá na Alemanha me passou. Você precisa armazenar em geladeira. Isso daí é uma coisa que a gente reparava muito fácil, né? Quando ia fazer os cursos de hands-on, que eu dei muitos cursos para eles, aí vinha o vendedor, né, com aquele material dele, que ele larga no porta-malas. Que ele anda no porta-malas. Anda no porta-malas. E a gente falava assim, ó, aí eu lá fazia a demonstração e passava vergonha, né? Porque falava, não, você faz assim, a hora que injetando o negócio já estava duro. Mas aí a gente aprendeu realmente. E eu lembro uma vez que eu fui fazer um hands-on em São Paulo, na Dental, acho que foi na Dental Tanaka. Todo mundo com moldagem, lá falando, agora a gente vai vazar um negócio. Cara... E passando um para o outro para aproveitar o bico, nossa, né? Se não deu, acabou o curso ali, ó. Eu tive muitos esses problemas também. Mas hoje, assim, eu acho que eu tenho uma técnica adequada para fazer, né? De vez em quando pode ter algum problema ainda. É uma coisa que eu faço de diferente, Sanzio, do indicado, né? Era indicado a questão da moldagem com alginato, só que eu faço a moldagem com silicone. Então eu faço a moldagem com silicone, mas um silicone de condensação. De condensação para não ter reação com a adição, que é o do silicone de modelos, né? Exato, exato. Porque eu vi essa questão, falava assim, poxa vida, a gente vai fazer uma restauração lá que muitas vezes está no nível subgengival, né? E como que eu vou fazer para moldar com alginato? Como é que vai copiar? E aí eu falei, não, mas tem que dar certo com algum silicone, porque senão não tem jeito de usar isso daí de uma maneira adequada. Ou se você fizer o levantamento da margem, né? O Deep Margin Elevation também. Exato. Também seria. Mas eu vejo que a qualidade dos seus modelos, justamente por ser essa silicone, aí a gente já está falando num modelo de silicone num nível muito melhor, né? Porque você comparar alginato com silicone, mesmo que por condensação, é até covardia. A gente pode colocar duplo fio, pode fazer a moldagem como você faz com silicone de adição, né? A Milton Pedraza. Agora, Watanabe, dentre assim, as questões que nos levariam a indicar ou partir para um trabalho indireto ou semi-direto, eu acho que tem uma cruz de quem faz odontologia, dentística, trabalha com resinas, que a gente ainda tende a carregar ela por alguns anos, né? Que é a contração de polimerização das resinas, né? Então, quando em situações que a gente tem construções maiores,
a técnica fora da boca, ela já é muito bem-vinda, né? Eu vejo assim, quais as vantagens, né, Santos? Vamos lá, vamos pensar assim junto com o clínico que está aí nos assistindo. Primeiro ponto, a contração de polimerização, né, que leva... Mas essa contração ainda, Santos, vamos dizer que o clínico não enxerga. Acontece, está causando problema, mas ele não enxerga isso daí. Mas eu vou dar uma outra coisa que ele sabe que é um problema, né? Que é a dificuldade técnica em restaurações grandes. Tá? Um outro ponto, um ponto de contato com o dente vizinho adequado, né? Que é uma outra questão que muitas vezes também é difícil de conseguir, né? Se você não utilizar a matriz da maneira correta, não fizer o procedimento correto, você tem essa dificuldade. E é muito mais fácil da gente conseguir fazer uma escultura na mão, né? Uhum. Fazer um AMOD, mesmo que seja num primeiro molar superior, não é algo fácil nem rápido, né, Watanabe? Nossa senhora, nem numa técnica convencional. Exatamente, eu falo, nem para os experientes, né? Uhum. É fácil fazer um procedimento desse. E a gente tem condições de fazer realmente a questão da escultura de uma maneira muito melhor. Um acabamento, Sanso, aquele acabamento que a gente consegue nas proximais, né? Toda a extensão, né? Da parte externa da restauração, não se compara com a técnica direta, né? Por melhor que você faça, você tem limitação com relação ao acesso do material de polimento. Uhum. Então, são vantagens, sim, que eu vejo. Né? Ainda tem os limites do paciente. O paciente que tem dificuldade, limitação de abertura de boca, ou aquele paciente que não consegue, todos nós temos aquele paciente que não consegue ficar muito tempo com a boca aberta, e aí, quer dizer, quando a gente sujeita ele a uma construção direta, meu amigo, você vai ficar com a boca aberta aí muito tempo, porque eu não tenho outra opção, né? E aí a gente cai Quer dizer, agora tem. Naquela situação também, né, Sanzo? Qual que é a lógica? A lógica é, quanto menos experiente você é, mais você demora, né? É. E aí você pega uma pessoa com menos experiência, isso daí eu posso dar de exemplo, né? Tem alguns alunos meus aqui do curso da especialização que estão presentes. Eu consegui, assim, a gente conseguiu, assim, na segunda clínica já, conseguir fazer... Eu vi que você postou isso, você postou os casos dos alunos. Eu acho interessante isso, né? Mostrar o que os alunos estão conseguindo fazer. Né? Muitos por causa de conseguir fazer a técnica adequada, né? Para essa situação. Por causa da facilidade que eles têm pela técnica ter o procedimento ser indireto, né? Então eu vejo assim que tem realmente uma grande aplicabilidade desse procedimento. Agora também para a questão do paciente, tem a questão do controle de todo o problema da contração de polimerização, a possibilidade da tal da sensibilidade pós-operatória, né? Que você polimerizando essa resina ao máximo fora da boca, a redução de possibilidade de uma sensibilidade ela é enorme, né, Watanabe? Exatamente, Sanso. Né? O professor, não sei se o professor Mário ainda está aí, e ele sabe muito bem disso, né? A questão de quanto que é prejudicial isso para o elemento dental. A gente faz restauração, coloca lá, enche de resina composta, coloca a luz e acha que aquilo lá não tem nenhuma alteração. Tem uma contração enorme daquilo. E quanto maior o volume, né, pior, né, Sanso? Falando de restaurações mais difíceis de fazer, que justamente são as maiores, e é justamente como a contração é volumétrica e é um percentual do volume, quanto maior a restauração, maior a contração volumétrica, né? E piores as consequências ali para o dente. Watanabe, você acha que o advento das Bookfill vier amenizar isso aí, ou você não crê muito nelas? Você acha que ainda é cedo para a gente afirmar alguma coisa categoricamente sobre elas? O que a gente vê na literatura é que as Bookfills, elas são resinas que realmente polimerizam, né, a uma profundidade maior, mas contraem também. Né? Porque se elas são resinas cujos monômeros são metacrilato, né? E tem contração de polimerização,
Pode ser que tenha algumas resinas que colocaram manobras maiores para ocupar um espaço maior, diminuir a questão da contração, tudo bem, né? Tem monômeros fragmentadores que a gente vê em alguns materiais também para tentando amenizar, mas a lógica é contrai. Contrário. Né? Contrai e a gente vê na literatura até trabalhos mostrando assim que há um desprendimento, né, da restauração com a superfície do dente devido à contração. Uhum. Eu utilizo, né, mas eu utilizo assim muitas vezes em algumas situações eu prefiro até colocar em 2 incrementos ali para a gente não ter tanto problema, né? Elas são ruins para esculpir, né? Camada final para você. Você sabe que eu tenho uma facilidade muito maior para esculpir fazendo cúspide a cúspide. Eu também, mesmo usando o Bookfill, eu tenho. E eu acho que eu faço mais rápido cúspide a cúspide do que tentando esculpir grandes incrementos. A gente pega, enche aquilo lá de resina e depois fica tentando tirar o excesso, achar, né? E geralmente a consistência do material, ela não é assim, tão boa quanto as resinas convencionais para esculpir. Os sucos parece que não ficam legais, né, cara? Igual a gente esculpe uma resina convencional. Exato, exato. Eu faria assim, mesmo com a book, se fosse para usar a técnica que eu acho mais rápido, eu colocaria talvez uma camada lá no fundo, já preenchia. Depois dá uma subidona. Aí fazia 1, 2, 3 e fechava rapidinho. É o que eu prefiro também. Watanabe, mas aí, cara, durante muito tempo, e até quando surgiu a técnica das semidiretas, a gente falava em fazer inlay, onlay, com cobertura de uma, talvez no máximo 2 cúspides. E daí eu tô folheando algumas revistas, eu vou em alguns congressos que você está lá ministrando aula e eu vejo você fazendo classe 5, fazendo faceta semidireta, fazendo fechamento de diastemas. Você deu uma ampliada nessa técnica, cara, que foi um negócio fantástico. Então, Sanzo, aí são cai numa situações assim que a gente fala. Não é que a técnica seja melhor, talvez, em algumas situações, mas talvez é uma alternativa muito interessante. Por exemplo, classe 5, né? É muito comum, às vezes, você ter aquele paciente que ele tem os 4 quadrantes, né, com 3, 4 cavidades. E aí você vai marcar o paciente várias vezes lá para fazer procedimento 1 a 1. Chegou um dia, tinha um paciente na situação que a paciente era de fora e não tinha assim como marcar tantas vezes, né? Eu peguei e falei o seguinte, falei, eu vou moldar isso daqui, né? Eu fiz a moldagem dos 4 quadrantes, fiz 4 modelos de silicone e fiz as restaurações. E aí na sessão seguinte, a paciente voltou e eu fiz como se fosse cimentação de laminado, né? Nem cimenta tudo no mesmo dia. Aí você já tem as restaurações polidas, né? A adaptação fica excelente porque você fez no modelo e você faz a cimentação daquilo lá de uma maneira muito fácil, muito adequada, né? Então foi daí que surgiu essa ideia de fazer indireta, porque senão não teria lógica. Não é que o resultado vai ficar superior. Não, eu acho que é mais fácil para essas situações em que você tem múltiplas restaurações e você quer economizar sessão. Tá? Então é uma forma adequada para você fazer assim. O que você tem que tomar cuidado? Como as restaurações são muito parecidas, muito iguais, né? Então fez e devolve para o modelo, na mesma posição, porque senão depois você não acha mais. Cair aqui lá, você não sabe mais onde. Igual laminado de incisiva inferior. Exato, tem que estar tudo no seu lugar. E ainda eu faço o seguinte, eu faço aqueles sticks, né, para colagem, eu pego o microbrush, um de cada cor, né? Assim, aí eu tiro uma fotografia, eu lembro assim, o canino é essa cor, o pré, porque senão a gente depois se perde mesmo. Mas é um procedimento, eu vejo assim, muito interessante para fazer. Tem também, né, talvez, aí é discutível, né, tem talvez a vantagem ali da contração de polimerização nas restaurações mais volumosas, né, não ocorrer
com a restauração aderida ao dente. Okay? Se a questão da fenda cervical, que ela é implacável nessas áreas que só tem dentina, né? Exato. Então, pensando assim, essa seria uma técnica, uma alternativa Sim. muito interessante, né? Sim. Interessante. Mas é daí que surgiu essa coisa. E aí depois eu também acabei fazendo uma situação lá de faceta, né? Faceta de resina, você pode fazer também. Mas eu já fazia em gesso isso daí. Eu fazia em gesso, sobre gesso, aí quando surgiu o modelo de silicone, eu comecei a fazer também sobre o modelo de silicone. E uma outra coisa que aí sim eu acho muito interessante, talvez, é fechamento de astema. O fechamento de astema, Sandro, é uma coisa que nós que ensinamos, a gente sabe que é muito difícil conseguir um contorno adequado, né, e um acabamento adequado naquela região que fica em contato ali com a papila. Tanto é quantos casos que a gente vê que você vai sondar ali, tem um degrau, né? Uhum. E você vê assim, ó, não tem black space porque a papila está inflamada, né? Tá É. inflamada ali, preenche o black space. Gordinha. E aí surgiu essa ideia de fazer, então, fechamento de acema. Mas foi porque eu via os colegas fazendo fechamento de acema com fragmento cerâmico, né? Falei, cara, fragmento cerâmico para isso é né? É Cara, muita emoção. é muita emoção, né? É um negócio assim, super frágil ali para você fazer a cimentação. Falei, vamos fazer de resina, porque pelo menos resina ela não é tão friável, né, quanto a cerâmica. E é muito fácil ali, se eu perder, eu faço novamente, né? Eu tenho um modelo ali que eu posso utilizar para refazer. Mas aí comecei a ver algumas vantagens, porque realmente com aquele polimento que eu conseguia fazer ali, e o contorno que a gente consegue fazer, justamente por estar fora, né, que a gente consegue fazer isso na mão, dependendo da pessoa, se tiver uma certa dificuldade, eu acho que o profissional que tem dificuldade para fazer direta consiga fazer da forma indireta de uma maneira mais adequada. Imagino eu, tá? Os acessos visuais são muito mais favoráveis. Exatamente. E a gente tem a oportunidade ali de fazer um cálculo da altura do ponto de contato, né, para que realmente tenha um fechamento do black space da maneira adequada, fazer um planejamento bem adequado. E isso daí é uma técnica que eu vejo assim muito interessante para essas situações. Tá? Maurício, tem umas perguntas aqui, não vão deixar passar, não. A Ana Paula está perguntando qual que é o protocolo de cimentação para essas resinas indiretas. Aí o Luiz Fernando está perguntando, cimenta com que material? Resina flow? Bom, protocolo para cimentação, o tratamento da peça, eu faço um jateamento da superfície, né, com óxido de alumínio. Se tiver muito delicado, eu simplesmente pego uma lâmina 15C e raspo a superfície interna, porque a gente tem que pensar o seguinte, tem duas situações. Né? Se eu fizer sobre modelo de silicone, é uma situação. Se eu fizer sobre modelo de gesso, é outra. Vou explicar por quê. Quando você faz sobre o modelo de silicone, eu não tenho alívio. Tá? Eu não tenho alívio, eu estou fazendo a restauração exatamente justa sobre a superfície preparada. Okay? Então, se eu não aliviar, eu não tenho espaço para a linha de cimentação. Eu acabo tendo uma desadaptação da peça. Porque, queira ou não, eu tenho ali vou aplicar um cimento, um adesivo no dente, um adesivo na peça, um cimento, né? Isso ocupa espaço, né? Então, se você estiver fazendo sobre modelo de silicone, tem que fazer depois você tem que raspar a superfície que vai entrar em contato com o dente, né? A superfície interna ali da restauração. Posso fazer isso com lâmina de bisturi, eu posso pegar uma ponta diamantada e dar uma leve asperizada na superfície. Isso também vai ajudar com relação à união com o cimento, porque a união nessa situação é uma união por imbricamento mecânico. Né? Eu vou ter ali uma certa rugosidade na superfície e o meu cimento vai acabar
retendo essa restauração. Mas a gente vai ter ali monômeros reativos também, né, Maurício? Tem uma união. Fomos reativos, mas aí nessa situação já é muito pouco, né, Santos? Isso daí eu estou falando porque, não estou falando para mim, é o professor Mário que me explicou até a questão do que ocorre ali, até essa questão de silanização, que seria talvez um ganho muito pequeno, se houver, né? Uhum. Porque, primeiro que as partículas que tem já são silanizadas, né? Uhum. Aí ficaria talvez o silano para aquelas áreas onde você tenha, porventura, raspado a superfície da partícula e removido o silano, mas é muito pouco, é o que vale mesmo. Se você não fizer um jateamento ou asperização, a tendência é soltar. Uhum. Tá? E quando a gente faz no gesso, em que eu faço o alívio com cera, isso daí é um outro cuidado que você tem que ter, que é muito comum a cera vir na restauração. E você não enxerga muitas vezes, depende da cor que você usou, né? Você não enxerga. E aí você faz a cimentação sobre a cera, imagina, vai soltar, né? Então, tem que ali realmente raspar toda a superfície interna, certificar se você tirou toda a cera e depois jatear a superfície. Porque se você jateia a cera, cara, você fala assim, vai ficar aparente, não fica. A cera fica jateada, parece que é resina. É. Aí eu já tive essa coisa, falei, nossa. Eu tenho aqueles dispositivos de aquecer a água imediatamente para café, chama Liquiferve. Você coloca ali, já sai uma água fervendo, sabe? Então, muitas vezes, quando eu faço algum tipo de alívio em cera, eu coloco a peça para derreter a cera. Exatamente. Isso é necessário, porque muitas das vezes os problemas que a pessoa tem soltando é porque deixou algo ali na superfície do material. Mas eu vou dar uma dica muito legal aí com relação ao modelo de silicone. Tá? Quando você faz o modelo de silicone, não importa que seja com o da Voco ou da Hiller, okay? Você fez o modelo e você quer usá-lo imediatamente. Então, você vai lá, eu quero fazer, porque o meu paciente está na cadeira, eu vou fazer a Chairside. Chairside. Ficar chique. Quem não tem serec vai fazer. Eu chamo isso de serec de pobre. Não, mas o resultado, se souber, o resultado vai ficar muito bom, viu? Uma coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte: se você você termina de fazer um modelo, o modelo acabou ali, o silicone acabou de polimerizar, aí você vai utilizar imediatamente, esse modelo fica por algumas horas liberando gás, ele libera hidrogênio e fica. Se você começa a trabalhar com a resina e demora para polimerizar, você vai perceber que começa a formar bolhas. Tá? E dependendo da situação, forma bolhas negativas na superfície interna da restauração. Então, se você for fazer um uso imediato do modelo, eu recomendo você pegar uma resina flow, né? Pega um microbrush, uma resina flow, e passa na superfície do silicone como se fosse um verniz ali. E polimeriza aquilo lá imediatamente para depois você construir o dente por cima. Tá? É só para você não ter essa de sabor. Porque acaba, depois fica parecendo um queijo suíço olhando para a interna da restauração. Então é um cuidado ali que a gente tem que ter quando faz esse tipo de modelo. E um outro detalhe, né, se você fez a moldagem com silicone de condensação, assim, polimerizou o modelo, né, ele vai lá uns 5 minutos, 4, 5 minutos, depende do material que você estiver utilizando, remova imediatamente. Não deixa lá, fala, agora eu botei em outro paciente, depois na hora que você for tirar não solta mais. Esse é um outro problema assim, que a gente vê, que as pessoas reclamam muito, né? E realmente eu já fiz o teste, ele é difícil. Aí ele fica tudo adere um com o outro, você tem uma dificuldade muito grande de remoção. Mas se fizer dessa forma, dá para trabalhar tranquilamente aí com o modelo de silicone, ou então partindo para o modelo de gesso. Né? Tinha uma pergunta aqui na caixinha, do Jonathan. E a questão de bater a cor correta quando faz indiretamente? Olha, Santos, em dentes posteriores, né, a gente geralmente faz a seleção da cor
eu posso dizer que em geral duas cores. Uma cor de esmalte e uma cor de dentina. É o que eu diria assim que 80, 90% das situações de dentes posteriores eu resolvo dessa forma. Né? Uhum. Eu faço ali a questão da espessura, né? Talvez com alguma variação, dependendo da situação, a espessura do esmalte, mas a gente não tem muito problema com relação a isso daí, não. Uhum. Quando você tem alguma característica diferente, eu tiro uma fotografia e depois faço igual o técnico do laboratório, né? Fico tentando copiar. Eu imagino que ele queira perguntar mais referente às classes 5. Classe 5 é muito fácil. Seleção de cor de classe 5, eu pego a resina e preencho a cavidade. Coloco na cavidade e polimerizo. Sem ácido, sem adesivo e pronto. É uma cor assim, eu posso falar assim, ó, se estiver usando o Z350, cor de corpo. Né? Se estiver usando outras resinas, cor de dentina. Uhum. É o que... Falar, mas precisa colocar esmalte também? Em poucas situações. Eu diria assim que a grande maioria dos casos, só a cor de corpo, né? Não sendo aquela dentina muito opaca, sim, consegue fazer aquilo lá praticamente sumir. Se acertar a cor, faz praticamente sumir. E corpo parece que foi concebido para a classe 5, né, Maurício? Exatamente. Parece que foi feito para isso. Eu falo assim, se você acertou a cor, ela some. Sim. Tá? E então, tendo ali toda aquela gama de cores de corpo, você faz qualquer classe 5. Né? Você tem umas situações assim, e eu falo sem frescura, preenche a cavidade com a própria resina, polimeriza, umedece ali para ver se, né, joga água, então a própria saliva do paciente, você olha, ficou bom, é essa cor que você vai usar. A Mariana está perguntando se você faz bisel na classe 5 antes de moldar. Não faço, Santos. Não faço. Eu faço simplesmente a moldagem. E a uma outra coisa, uma dica aqui para fazer a moldagem, né, nessas situações de classe 5. Eu faço a moldagem da parte oclusal e vestibular só. Ou então lingual, né, se for no lado lingual. Eu nunca faço envolvendo tudo. Tá? Porque a classe 5 é retentiva. Então a pessoa vai remover, você vai danificar aquela região ali. Então eu pego um material que eu uso muito para isso, daí é o Zeta Plus. Pego um material pesado do Zeta Plus, manipulo e coloco ali, cobrindo o oclusal e o vestibular. Você faz só uma moldagem frontal. Frontal. Eu pego o vestibular também, né, a oclusal também, para eu ter um posicionamento melhor ali. Que era a técnica que se recomendava de moldeira para fazer as famosas epíteses em resina acrílica, era uma moldeira frontal. Moldeira frontal, né? E aí a gente pega, faz dessa forma e depois eu faço com leve, manipulo leve e reembaso, né? Faço uma moldagem em 2 etapas. Uma coisa que eu notei também, que quando o pesado fica exposto, há uma tendência do material do modelo aderir também. Então eu sempre procuro fazer a moldagem em 2 etapas para que fique toda revestida com material leve. E aí vaza e remove facilmente dessa forma aí. Maurício, você acha, tem algumas perguntas referentes a isso, você acha vantagem e executa algum tipo de tratamento térmico nessas peças? Essa pergunta aí é uma pergunta muito pertinente. Boa. Boa. Eu achava que precisava. Foi inclusive assim a minha tese de doutorado, a gente fez um trabalho testando, né, o aquecimento de algumas resinas e fazendo testes lá da resistência desse material. E aí também é uma outra coisa que eu lembro até hoje. Eu fiz esse teste lá no Unicamp, o Mário que me ajudou. Ele falava, Maurício, esse negócio aí não adianta. Eu falava assim, você vai fazer. Não, professor, vamos fazer aqui que, né, todo mundo aquece esse negócio aí. Fala que é bom. Ele falava assim, quer fazer, faz. Né? E aí foi.
Foi feito lá os testes todos, eu fiz com vários materiais. E é interessante o seguinte, César, de imediato, alguns materiais realmente houve uma melhora. Uma melhora significativa. Eu falei, bom, aí, ó, tá melhor tudo, né? Mas depois que ficou lá em 6 meses, né, de envelhecimento em água, ficou tudo igual. Então, ocorre, na verdade, aí eu estava, vamos dizer, buscando na literatura, ocorre o que a gente chama de plastificação, né? A plastificação do material, depois que há a absorção de água, e aquelas propriedades que foram melhoradas inicialmente, né, ela realmente se perde. Então, não há necessidade nenhuma de fazer isso, você vai acabar fazendo uma coisa que talvez você tenha uma melhora imediata, mas que não se mantém. É um procedimento a mais. E outra coisa também, para que isso ocorra, né, então, vamos dizer, qual que seria, teoricamente, qual que seria o mecanismo para melhorar? Você atinge uma temperatura tal que ocorre um pequeno, falar assim, entre aspas, tá? Um pequeno amolecimento ali da resina que permite com que algumas ligações duplas se aproximem. Os metacrilatos que estão ali próximos ainda consigam fazer as ligações. Então, você aumenta um pouquinho o grau de conversão. Tá? Essa seria a utilização do aquecimento, o motivo. Mas também, isso daí depende muito da temperatura de transição vítrea do material. Isso daí depende da resina também. Então, não dá para você, primeiro ponto, não dá para você pegar uma temperatura para todas as resinas, que vai ter variações entre as resinas. Tá? E outra coisa, que dependendo da temperatura, você prejudica. Você tem um problema vamos dizer, acaba sendo prejudicial ao material. E também, dependendo da temperatura, você altera a cor do material. Então, isso aí tem uma questão também, né, Maurício? Que lembra uma passagem que nós tivemos junto lá em Liechtenstein, né? Na Ivoclar. Que é a questão assim, as empresas, a indústria odontológica, muito embora a gente sempre valorize assim, as pesquisas acadêmicas, mas a tecnologia das indústrias é uma coisa que está muito à frente, num patamar muito superior, né? Tanto é que quando nós fizemos as nossas pesquisas aqui, tudo meio que no improvisation, como boa parte das vezes acontece em algumas pesquisas no Brasil, né? Chegamos lá no laboratório do pessoal lá, era um negócio absurdo, que a gente nunca tinha visto aqueles equipamentos as máquinas de testes de ensaio daquela maneira, né? E aí eu me recordo que existia um sistema da Care, agora me fugiu o nome, que era indireto, mas talvez você se recorde, uma resina indireta que chegou a vender no Brasil. Eram uns equipamentos que, além da fotopolimerização, tinha vácuo e calor. Você lembra o nome da resina? Fugiu agora. não lembro. E a propaganda era que se atingia até 98% de conversão. Então aquilo era tido, poxa, a resina que mais converte tudo, e assim, silenciosamente esse sistema, sorrateiramente, foi sendo tirado do mercado, entendeu? Eu sei que algumas pessoas ainda têm essas máquinas. O Cláudio Pinho comprou um sistema desse na época, eu esqueci o nome do sistema. Mas tirou, quer dizer, alguma coisa deu errada no meio do caminho. Quer dizer que, assim, você converter mais a resina, de repente ela pode te trazer de alguma forma algum problema também, e não só benefícios, né? Inclusive de ordem de adesão em boca. Sim. Exatamente. E uma outra coisa também, a gente está falando assim, mas as pessoas ficam surpresas, mas você faz tudo isso daí com a resina, que resina? Com a resina de consultório, né? A resina de consultório. Mas poucas pessoas leem a bula, mas se for ler a bula, várias resinas estão escrito lá, indicado para instalações indiretas também. Você pega a Z350, está escrito lá.
resina para restaurações diretas e indiretas. E as pessoas acham que a gente está usando, assim, fazendo uma coisa que não é a indicação, não, é a indicação também. Então você pode utilizar o material, esse material para restauração direta de uma forma indireta, sem problema nenhum. E você não está fazendo uma adaptação, é um material que foi criado para isso também, né? Então a gente tem a oportunidade de fazer vários procedimentos aí, resolver várias situações de uma maneira muito adequada. Se você tiver um bom treinamento de fazer escultura, né? Se tiver conseguir fazer uma escultura bem feita, seus casos ficam muito bons. Até, vamos dizer, como você viu o paciente, você tem, às vezes, a oportunidade de fazer olhando o caso do paciente, a chance, às vezes, de ficar até melhor do que quando você manda no laboratório. Com estética, né? Sim. Ô Maurício, a prosa foi fluindo e o tempo foi, assim, andando rápido, mas você tem alguns casos aí? Você está com seu computador? Santos, a gente tem uns 5... Você sabe o que eu acabei fazendo? Eu tinha que mandar a foto para você, depois que eu lembrei que quem consegue colocar, tá tudo aqui no... Só se fizer o seguinte, ó, eu acho que eu vou mandar para você. Eu pensei... Eu te mando agora para o WhatsApp e você eu acho que não vai dar tempo, então, porque a gente está com 5 minutinhos para... É que eu estou com o computador fechado aqui. Não, eu achei que você ia mostrar no computador. Eu coloquei, tá tudo no coisa aí, depois na hora que você abriu, eu falei, meu Deus, é só você que conseguiu, eu tinha que ter mandado. Isso aconteceu comigo também esses dias, que o amigo falou, fui procurar o ícone aqui para colocar a foto, fazer, cadê o... Não, beleza, então, é que a gente não tinha combinado assim, mas eu acho que só essa conversa já enriquece bastante. A Ana Paula está falando assim que tem feito as resinas indiretas com a Z350 em dentes posteriores, tem ajudado ela muito. Em boca é sempre mais difícil, que ela está tendo resultados bacanas. Você cimenta com cimento ou com resina flow, resina aquecida? Depende da situação, Sandro. Se tiver uma espessura que a luz não consiga atravessar de maneira adequada, cimento dual. Né? Senão, eu posso utilizar cimento para vinir, ou então uma resina flow. São opções que a gente tem, né? Sim. Uma resina boa para você fazer isso, né? Quando você tem, se tiver dúvidas com relação à polimerização, use uma resina Flowbook. Geralmente ela tem mais fotoiniciador e polimeriza mais fácil. Então, mesmo que você não tenha ali, talvez, a forma ideal ali para colocar, para que a sua luz chegue né? E utilizar um fotoativador com radiância alta. Né? Isso aí é fundamental. Fundamental. Né? Não dá para fazer de outra forma. Ô Maurício, e assim, você com essa técnica, você aboliu a do gesso? Você faz mais no gesso? Não, desculpa, você faz mais na silicone ou tem situações que você ainda prefere no gesso? Tem situações que eu uso gesso, sim, Sandro. Tá? Principalmente porque é uma outra coisa importante dizer aqui. Ó. Esse silicone ele não é tão estável quanto um silicone de moldagem. Tá? Então eu recomendo assim, você faz o modelo, faça sua restauração no primeiro, segundo dia no máximo. Não deixe passar muito tempo no que ele altera. Então quando eu tenho ali, não tenho tempo para fazer isso imediato, eu vaso em gesso. Tá? Porque aí o gesso eu sei que eu posso fazer hoje, o ano que vem, daqui 2 anos está ali estável. Né? E também, dependendo se for posterior, limita, né? Por quadrante, a quantidade de elementos também. Se você for fazer muitos elementos posteriores, talvez o gesso seja uma opção mais interessante. Porque aí, se você tiver vários, né, você tem que fazer o antagonista, o modelo que você está de trabalho, tudo aí. É o ideal. Né? Na verdade é isso. O ideal seria fazer os 2 modelos articulando tudo para que a gente não tenha problema. Agora, quando é unitário, Santos, vou falar assim, ó, eu faço modelo de silicone de 3 elementos. Você fala assim, pô, mas você não faz nem antagonista? Cara, eu me guio pelos dentes vizinhos. Sim, que é o que a gente faz na direta. Exato. As pessoas falam assim,
protesista falou, nossa, que absurdo. Eu falei, mas que jeito que a gente faz restauração direta? Não é assim. Você Depois vai lá ajusta. morde. Restauração direta é assim, a gente fala assim, se é fácil fazer dentística, é fácil. E aí tem uma questão também para as pessoas que estão assistindo, que quando a gente faz esse trabalho semi-direto, ou se você for fazer o trabalho indireto, é o preço que você vai cobrar se você fosse mandar para o laboratório. Só que você vai ganhar a parte do clínico e você vai ganhar a parte laboratorial também. Então, assim, a lucratividade desse tipo de trabalho, ela é interessante também, né, Maurício? Sim, sim, tem que agregar valor mesmo. Né? Sim. Você fala assim, vou fazer, cobrar igual mais. Não, é um trabalho indireto, né? É um trabalho indireto. Sim. Valorizar. Se você treinar, né, para fazer isso bem feito, tem que cobrar mesmo. Agora, se você acha que aquele trabalho que você está entregando não vale, então vai treinar, vai estudar para melhorar. Né? Se for essa questão, né, não vou discutir. O valor do nosso trabalho é de acordo com o nível que a gente oferece. Né? Exato. Você fala assim, não, vou mandar para o protético faz trabalho melhor. Uhum. O protético treinou talvez mais que você. Se você treinar e fizer, você vai conseguir também fazer um trabalho de qualidade, com certeza. Querido, estouramos o tempo. O Instagram ainda não derrubou a gente. O Instagram tá foda ultimamente. Não tá nada bom de trabalhar com ele. Mas, pelo menos nessa questão do tempo, eu não sei se agora está podendo passar de 1 hora, mas alguns minutinhos ele tá sendo complacente. Então, eu quero te agradecer muito. Eu sei o tanto você estava em Brasília com a sua turma de especialização, já voltou, batente clínico, está sempre muitas palestras. E você disponibilizar o seu tempo para estar aqui comigo, para mim é uma honra. E a gratidão que eu tenho, ela é inegável. Então, obrigado, Maurício. Haja visto aí o tanto de gente que teve com a gente, o tanto de live de peso que está tendo hoje, e a audiência nossa não foi fraca não, cara. E todo mundo elogiando, todo mundo falando, Maurício é o cara, e eu assino embaixo, Maurício é o cara. Eu que agradeço o convite, Santos. Eu agradeço demais, tá? E aí depois a gente vai fazer uma invertida, né? Sim. E outra coisa, não esquece que você é meu professor convidado lá da escola. Jamais, jamais. Tá? Que o pessoal tá uma honra para mim. Vários alunos aí que estão aí, depois vão me cobrar também. Obrigado, querido. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado a todo mundo que esteve conosco nessa live, tá? E amanhã eu tenho uma live aqui demonstrativa às 7 da manhã e à noite, aula iniciando, aula 1 do Resina Total Duradoura e Natural ao vivo, tá bom? Deus abençoe, uma ótima noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado, Maurício. Beijo em todos. Tchau, tchau.